Bom dia, Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus, preparou mais essa manhã para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus. Hoje estou eu e o Anderson aqui, desejamos a todos um final de semana. Hoje vou deixar uma palavra que está em Atos 13, do 35 ao 39, qual vai dizer: pelo que também em outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Aqui fala de um salmo, a qual Davi fala que o teu santo não verá a corrupção, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E Lucas, ele vai escrever que tendo Davi, ele cumprido o seu propósito, ele dormiu e ele viu a corrupção. Davi, ele foi alguém importante no seu tempo, que cumpriu o propósito de Deus, porém ele dormiu e viu a corrupção. A palavra nos chama, irmão, para vivermos no nosso tempo, para fazermos ao propósito e cumprirmos o propósito de Deus no tempo de hoje. Deus nos chama, nos desperta para o quê? Para vivermos o hoje. E vivemos em pró da fé, vivemos em pró do propósito de Deus. Deus nos chama para viver o hoje, porque nós vamos padecer, nós vamos morrer ou seremos arrebatados. E nós não vamos, irmãos, ter oportunidade de fazer obras depois de mortos. Mas Deus está nos chamando para viver o hoje. Davi, ele viu corrupção. Porém, Pedro, ele fala sobre Jesus, que Jesus, nele, não há sombra de pecado e nem variação. Lucas vai escrever aqui, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, não se achou corrupção em Jesus. Ele vai falar: seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, Lucas, ele está escrevendo, nós estamos anunciando a Jesus, é uma pregação de Paulo, nós estamos anunciando, nós estamos pregando, nós estamos falando de Jesus, a qual não viu corrupção, ele morreu e foi ressuscitado, a qual, pelo nome, pela fé, nós podemos ter a remissão dos pecados, a qual pela fé, que pela lei nós não conseguimos alcançar a justificação, porque a lei mostrava como nós somos falhos, nós não conseguíamos cumprir a lei, porém através do sangue do nosso Senhor Jesus, nós somos justificados, nós somos unidos com o nosso Deus, reconciliados com o nosso Deus, os nossos pecados são perdoados através de quem? Do nome do Senhor Jesus, no céu, debaixo do céu, ou na terra, não há outro nome a qual há salvação, senão no nome do Senhor Jesus. Paulo, ele escreve em Efésios que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus, nós somos salvos pela fé, não é pelas nossas obras. Então, se não é pelas nossas obras, nós devemos viver a vida de qualquer jeito? Não, a Bíblia continua, Paulo, ele continua escrevendo que nós somos salvos para as boas obras, a qual o nosso Senhor Jesus, ele já preparou para que nós andássemos por ela. Então, somos salvos para viver de uma forma diferente, fazendo as boas obras, viver dentro de um propósito. O Senhor está nos chamando aqui, irmãos, para viver o hoje, debaixo do propósito de Deus, viver o hoje com boas obras, vivendo hoje, remindo o tempo, vivendo hoje, despertando. Está desanimado, desperta, anima, tem de bom ânimo, Deus é conosco. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Vivamos, irmão, de uma forma diferente, vivamos de um jeito diferente, vivamos, remindo o tempo. O dia, irmão, o tempo é abreviado, o tempo, irmãos, está o quê? Acabando, que nós venhamos viver, que nós venhamos deixar um legado, que nós venhamos instruir os nossos filhos, que nós venhamos pregar e anunciar as verdades de Deus, o evangelho de Deus, que nós venhamos despertar, irmãos, para cumprir o nosso propósito, que nós venhamos, irmãos, ter ânimo para fazer a vontade de Deus, ter ânimo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Deus ao nosso lado, e se ele está ao nosso lado, nós não temos que temer, nós temos que o quê? Viver. Cristo, ele já o quê? Nos remiu o nosso pecado, ele já nos justificou para nós vivermos, irmãos, uma vida, num propósito de santificação, nos aproximamos de Deus para que nós venhamos, irmão, assim como Davi fez, cumprir o nosso propósito e viver com ele na eternidade. Que Deus, ele possa te abençoar, que essa palavra possa ficar gravada no meu e no seu coração. Estamos desanimados, que nós venhamos alcançar a nossa força do Senhor para vivermos o nosso propósito. O Espírito Santo, ele nos dá o poder encorajador para pregarmos, anunciarmos, para vivermos de uma forma diferente. Tem alguém fraco? Peça a Deus que ele dará gratuitamente a força do Espírito Santo, dará o Espírito Santo, dará, irmãos, a força necessária para cumprirmos e vivermos o nosso propósito. Que Deus abençoe e um ótimo final de semana a todos.